Olá, aluno, seja muito bem-vindo à terceira unidade da disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e nessa terceira unidade nós vamos trabalhar com a temática Programa de Integração. Então, nós vamos falar mais do que isso, né? Mais do que o programa de integração. A gente aqui vai trabalhar outras questões que são também muito importantes aí dentro da gestão de pessoas. Então, vamos ali ao resumo para a gente já começar a contextualizar essa terceira unidade. Então, o que esse além, né, que nós vamos trazer aqui, também vamos trabalhar, é a respeito do mercado, né, mercado de trabalho e mercado de recursos humanos. Então, nós vamos aqui, né, você vai ter oportunidade de conhecer a respeito dessa temática, né, e identificar a influência do mercado de trabalho na área de recursos humanos. Então, nós vamos falar de dois conceitos aí bem importantes que o gestor, né, e o gestor de pessoas, ele deve estar atento, ele deve se inteirar, estar sempre acompanhando, né, o que está acontecendo nesse mercado. Voltando ainda nesse quadro, também daí você vai ser capaz de realizar um programa de integração. Então, a integração, ela é o que acontece logo após o colaborador ele ser contratado pela empresa. Ele precisa ser integrado, né, dentro desse ambiente, dentro do contexto no qual ele vai trabalhar. Então, continuando aqui na nossa contextualização, você vai ter a oportunidade de conseguir responder a essas questões, né? O que é mercado de trabalho, o que é mercado de recursos humanos, qual a relação existente entre eles? Bom, se a gente está levantando a questão de qual relação existente entre eles, é porque existe essa relação do mercado de trabalho no mercado de recursos humanos e vice-versa. E esse mercado, né, de trabalho e o mercado de recursos humanos, ele também envolve essa análise, né, que o gestor deve sempre fazer do ambiente externo da organização. Então, o que é o ambiente externo? Tudo aquilo que acontece fora do muro da organização e que influencia a organização. Então, aqui a gente vai estar falando especificamente de questões que vão influenciar a gestão de pessoas e como que esse gestor de pessoas ele pode contribuir para ajudar a organização no seu estabelecimento de estratégias, né? No seu planejamento estratégico, nas suas questões estratégicas. Então, como que ele pode ir formulando estratégias para ajudar a organização a fazer frente a esses desafios que se apresentam relacionados a esse mercado, né? Mercado de trabalho e mercado de recursos humanos. E para isso é importante que você conheça esses conceitos, né? Entenda o que são, né, esses conceitos, aonde você pode buscar informação acerca deles. Voltando ali no quadro, então você consegue perceber, né, essa integração entre mercado de trabalho, de recursos humanos e um programa de integração? A gente vai falar disso também, né? Qual será a relação que tem aí, né, do mercado de trabalho, mercado de recursos humanos e um programa de integração? Então, ali no próximo quadro, ainda contextualizando, nós aqui também, né, vamos aqui falar a respeito desses temas, né, que precisam ser analisados dentro de um contexto amplo. O que ocorre no ambiente organizacional influencia esses mercados. Então, não é somente, né, o que vai acontecer fora do muro da organização, né, no ambiente externo, mas a maneira também, né, como as organizações elas vão se posicionando no mercado, como elas vão respondendo aos desafios que se apresentam dentro desse mercado, né, e a gente pode falar aí do mercado de uma forma geral, não só mercado de recursos humanos ou mercado de trabalho, mas do mercado, né, do mercado produtivo, do mercado de negócios, né, ela também influencia, né, esse mercado de trabalho, tá? Então, como que isso vai acontecendo, né? Então, isso é uma questão importante. Como eu já havia mencionado anteriormente, se o gestor de pessoas ele quer atuar de uma forma estratégica, ele deve entender não só, né, das políticas e práticas de RH, mas ele deve entender também um pouco de gestão, né, e também de negócio, desse mercado, desse ambiente e do negócio da sua organização, da área a qual, né, ele está ali atuando dentro daquela organização. Então, são conceitos aí, né, importantíssimos de serem estudados pelo gestor de pessoas. Vamos falar a respeito de mercado de trabalho.
né? O mercado de trabalho. Então, vamos primeiro entender o que é mercado de trabalho. Vamos lá no quadro. Mercado de trabalho, né? De acordo com o Chiavenato, é no mercado de trabalho que ocorrem as transações, as negociações e os relacionamentos. Bom, então, para a gente entender, né, no que a gente está se referindo aqui a mercado de trabalho, a gente pode pensar e fazer, né, essa relação também com o mercado, né? Quando a gente fala de mercado, a gente pode estar falando do mercado de serviço, do mercado dos produtos, né, das mercadorias. E, né, aqui o Chiavenato está falando o quê? Né? Que nesse mercado de trabalho é onde ocorrem as transações, as negociações e os relacionamentos. Então, também, né, no mercado de serviço, no mercado aí dos negócios, é onde ocorrem as transações, as negociações e os relacionamentos. E no mercado de trabalho também, né? A gente vai ver o que se... É transação do quê, é negociação do quê, né? Então, voltando ali no quadro, e o mecanismo de oferta e procura é a característica principal de todo o mercado. Então, todo o mercado, mesmo quando a gente fala, né, do mercado de serviço, mercado de produtos, ele está sempre ali sendo regulado, né, por essa lei da oferta e da procura. E com o mercado de trabalho não é diferente, né? Então vão acontecer as transações, as negociações, os relacionamentos, e o que vai dar o tom disso é a oferta e a procura, como que esse mercado ele vai estar ali se comportando. Então vamos lá no quadro para a gente entender aqui do que a gente está falando a respeito do mercado de trabalho. Então, o que é negociado, né? O que é transacionado, relacionamento do quê, né? É neste mercado que as vagas são oferecidas pelas diversas organizações. Então, o mercado de trabalho se relaciona com as vagas, né? Então, essa negociação, essa oferta e procura é do quê? São das vagas. Bom, então a gente pode aí, né, já pensar que esse mercado ele sofre influência de vários elementos que estão presentes no ambiente organizacional, como a política, a economia, né? E também, né, a gente está passando por uma situação, né, onde no mundo inteiro esse mercado está sendo influenciado, né, por uma questão importante que é a questão da área da saúde, né? Então a gente está passando por uma pandemia e nesse momento não tem como, né, os mercados não serem afetados e o mercado de trabalho também por essa variável. Voltando ali no quadro, então as ofertas de trabalho elas fazem parte do mercado de trabalho. Tá? Então, considerando essas condições, né, em forma dinâmica, a área de gestão de pessoas ela vai precisar se adaptar, se moldar às suas necessidades de acordo com as regras do mercado de trabalho. Então, veja, né, a gente está passando por uma situação de crise, mas essa situação de crise, ela mexeu com o mercado de trabalho. Ela fez que em alguns setores, né, a gente tivesse a diminuição das vagas, mas em outros setores a gente teve um aumento das vagas, né? Bom, então vamos ver lá no quadro o que acontece quando a gente, por exemplo, tem um mercado de trabalho em oferta, né? Quando a gente fala, estou com o mercado de trabalho em oferta. Estou ofertando o quê? Vagas, né? Então, é onde eu tenho muitas vagas. É quando eu tenho uma excessiva quantidade de vagas. E o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma competição entre as empresas para obter os candidatos. Então, mesmo numa situação, né, onde a gente tem aí uma crise e que muitas organizações, a maioria, pode estar reduzindo seu quadro, né, e aí eliminando algumas vagas, a gente tem outras onde essas vagas estão sendo ofertadas em abundância. Então, eu preciso de muita gente, por exemplo, na área da saúde, eu preciso de muita gente na área de logística, né, de distribuição, de separação de mercadorias, porque as pessoas aumentaram o seu consumo de forma online, né, então elas não vão mais nas lojas, mas então elas compram pela internet e preciso ter alguém que vai separar essa mercadoria e que vai transportar essa mercadoria até ela chegar no cliente. Então, a gente pode ter aqui dois setores, por exemplo, que podem aí estar com, né, uma oferta de vagas bem alta. Voltando ali no quadro, então o que vai acontecer? Né? Vai acontecer uma competição entre as empresas para obter os candidatos. Uma intensificação em investimento em recrutamento, né? Então as empresas vão investir mais em recrutamento, acabam reduzindo as exigências dos candidatos quando tem muitas vagas e poucos candidatos, né? E intensificação de investimentos em benefícios sociais. E por quê? Porque é uma forma de atrair, né? Uma forma não só de atrair, mas também de reter
esses colaboradores. Bom, mas vamos lá no quadro para a gente ver então uma outra situação relacionada ao mercado de trabalho. Tá? A gente pode ter o mercado de trabalho em procura, e a gente pode ter aí, né, determinados setores da economia aonde isso está acontecendo, né, onde eu tenho não uma excessiva quantidade de vagas, mas ao contrário, uma redução das vagas. Então, voltando ali no quadro, então, quando eu tenho um mercado de trabalho em procura, eu tenho uma insuficiente quantidade de ofertas de vagas. Então, o que vai acontecer aqui? Como eu tenho, né, poucas vagas, eu vou aumentar essa exigência dos candidatos. Né? Então, eu vou ser mais seletivo, mais criterioso, voltando ali no quadro para a contratação. Então, vai existir uma falta de competição entre as empresas para obter esses candidatos, uma redução de treinamentos, uma ênfase no recrutamento externo, né? Porque pode acontecer que, se eu tenho poucas vagas, de conseguir, então, de uma forma mais fácil, esses candidatos no mercado, e isso faz com que eu vá procurar, né, esse profissional no mercado externo. Então, voltando ali no recrutamento externo, fora da organização. E uma redução, então, dos investimentos em recrutamento. Bom, então, aqui no quadro, né, nós vamos ver que, segundo o Chiavenato, há um novo perfil de emprego, pois com a revolução da informação, o mercado de trabalho ele vem se deslocando do setor industrial para o de serviço. A indústria ela continua com a produção em alta, porém com menos mão de obra, porque as tecnologias, o aperfeiçoamento dos processos têm proporcionado um aumento da produtividade. Então, isso já vinha acontecendo e agora, com a questão, por exemplo, da pandemia, a gente vai ver isso se intensificar. Né? Porque aonde está necessitando de uma quantidade grande de mão de obra é na prestação de serviço, quer seja na área da saúde, área da logística também, né? Uma área de prestação de serviço. Então, isso já vinha acontecendo, né? Agregar serviço à oferta de produtos, por exemplo, para o cliente. Então, a gente vai tendo aí, né? Tem a mecanização da indústria, mas, ao mesmo tempo, um aumento de vagas na prestação de serviço. E é muito importante que o gestor da área de recursos humanos, ele acompanhe esse movimento, né, do mercado de trabalho. Então, existem órgãos, entidades que fazem pesquisas, que divulgam, né, essas informações, como, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho. Então, é muito importante estar atento a isso, as tendências, né, quais são as tendências, quais são as análises que estão sendo feitas, de como que esse mercado ele vai reagir a isso. E é muito importante que o gestor acompanhe para ele poder fazer estimativas e se preparar em relação às estratégias adotadas pela organização. Vamos falar agora do mercado de recursos humanos, né? Então, mercado de recursos humanos. Eu acho que, se você ficar atento a essa palavra, você vai entender do que se trata, né? Que mercado que é esse? Bom, então ali no quadro, o mercado, falando um pouco aqui, né, do mercado de recursos humanos, o mercado de trabalho, ele é determinado pela regra que vale para a oferta e procura de vagas. E o mercado de trabalho, ele vai determinar o comportamento das organizações, né? Então, ele vai influenciar esse comportamento das organizações. Mas, né, então, o mercado de recursos humanos, ele representa, né, o número de pessoas dispostas a trabalhar ou que estão trabalhando, que se interessam pelas vagas oferecidas. Então, veja, é mercado do quê, né? É mercado de mão de obra, é mercado de recursos humanos, é mercado de profissionais, é o mercado de candidatos. Então, é o mercado, né, a gente pode pensar assim, de mão de obra. Se o mercado de trabalho é o mercado onde são negociadas e transacionadas as vagas, né, oferta e procura por vagas, aqui no mercado de recursos humanos a gente vai falar de oferta e procura de profissionais, né, para então assumir essas vagas. Bom, então ali no quadro a gente vai ver que também nesse mercado de recursos humanos, nós vamos ter, ele também é regido, né, por essa lei da oferta e da procura. A gente pode ter um mercado de recursos humanos em oferta e daí, nesse caso, eu tenho uma excessiva quantidade de candidatos, né? Eu tenho muitas pessoas procurando trabalho, né? Então, eu tenho uma excessiva quantidade de profissionais ali capacitados para assumir as vagas. Voltando no quadro, então, quando eu tenho um nível de desemprego muito elevado, isso acontece, né? Eu tenho um mercado em RH em oferta.
Mas quando a gente fala do desemprego, a gente pode estar falando dele de uma forma geral. Mas como é que está num setor específico, né? Isso que também a gente tem que acompanhar. Então, o que vai acontecer? Uma competição entre os candidatos para conseguir um emprego. Aí, um efeito disso também, né, é o rebaixamento das pretensões salariais. Então, o profissional, ele aceita trabalhar por um salário menor do que ele já tinha obtido antes. Bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a empresa pode pensar assim, bom, então isso é interessante, porque daí eu vou conseguir reduzir meu custo. Mas esse profissional tem a tendência dele rapidamente ficar desmotivado, né? E de ele poder se manter ali naquele trabalho, mas simplesmente por uma questão do salário, né? Daquele salário que ele está ali obtendo para ele conseguir se manter. Mas veja que essa desmotivação que vai chegar rapidamente, né? Essa não comprometimento, pode gerar um não comprometimento com os resultados do trabalho dele, ele se sentir desvalorizado. E quando essa situação do mercado ela se modificar, vai ser aquele que rapidamente vai sair da empresa, né? E vai procurar uma outra posição. Então, voltando ali no quadro, a gente também tem que avaliar isso. Então, uma dificuldade, né? Por que rebaixa, né, pretensão salarial? Porque tem uma dificuldade em conseguir emprego. Por outro lado, quem está empregado, né, vai procurar se manter nesse trabalho e por isso a gente vai ver um baixo absenteísmo, né? Então, o absenteísmo é a falta, né? Então, as pessoas tendem a se preocupar mais e não faltar, né? Porque tem esse temor em perder o emprego atual e vai querer se fixar nele, com essa orientação para a sobrevivência, tá? Então, isso que vai acontecer, por exemplo, quando a gente tem um mercado de recursos humanos em oferta. Então, vamos lá no quadro para ver o que acontece quando a gente fala do mercado de recursos humanos em procura, tá? Então, eu vou ter uma insuficiente quantidade de candidatos. Às vezes isso pode acontecer, a gente já teve momentos, né, há alguns anos atrás, onde se falava do apagão da mão de obra, que era onde, então, no mercado, o mercado da economia estava aquecida e estava necessitando muito de profissionais qualificados, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu posso ter uma insuficiente quantidade de candidatos. Isso depende também de setor para setor, né, do período que está se passando, né, o que está acontecendo naquele setor da economia. Voltando ali no quadro, falta de competição entre os candidatos, né? Então vai acontecer uma falta de competição entre os candidatos, porque tem bastante vagas, né, e tem poucos candidatos. E daí isso vai também ter como efeito uma elevação das pretensões salariais. As pessoas vão procurar, né, aquela empresa que ofereça mais, né, mais condições melhores em relação de salário também. E aqui a gente tem que tomar um cuidado também nas empresas para não inflacionar o mercado. Então, essa questão de procurar esse equilíbrio também em relação às questões salariais com o mercado é importante nesse momento. Talvez procurar outras alternativas, né, de formação de mão de obra para poder, então, né, abastecer o mercado ali com esses profissionais que são necessários. Voltando ali ao quadro, não começar a criar uma disputa, né, entre as empresas. E uma facilidade, então, em conseguir emprego, um elevado absenteísmo, uma menor fixação no emprego e uma orientação para melhorar o desenvolvimento profissional. Então, veja que aqui o profissional ele tende a escolher aquelas empresas que tem, né, uma gestão de pessoas estruturada, que oferece para ele um desenvolvimento de carreira, um desenvolvimento profissional, né? Então, é muito importante que a organização ela pense nesses outros, né, nessas outras ali atrativos que ela possa ter vinculados à gestão de pessoas, que não seja somente em relação à remuneração, né? Então, isso também é importante. Voltando ali no quadro, vamos falar aqui, então, de mercado de trabalho de recursos humanos, que o mercado de trabalho de recursos humanos, eles se movimentam e eles se influenciam mutuamente. Então, o mercado de trabalho, ele muda de acordo com as variáveis externas, né, o cenário econômico,
econômico, as tecnologias, as novas formas de trabalho. Agora a gente está vendo, né, essa questão da saúde, né, que vai atingir o mercado de recursos humanos. Então, a velocidade das mudanças que ocorrem no cenário econômico vai alterar a configuração do mercado de trabalho. E com a mesma velocidade que se criam novas oportunidades de trabalho, também ocupações são extintas. Muda também o mercado de recursos humanos, né? E o profissional aí da área de gestão de pessoas, ele precisa acompanhar isso, né? Ele precisa estar atento, ele precisa se informar a respeito disso. Integração, princípios do processo. Vamos falar do processo de integração. Sempre que a gente fala de processo, né, são etapas, são um conjunto de atividades. Lembrando que a integração, ela é então essa parte, né, ali da gestão de pessoas, onde eu vou integrar esse colaborador ao seu ambiente de trabalho e ao seu trabalho em si, né, as características do trabalho que ele vai realizar dentro da organização. Então, vamos ali no quadro. Então, a integração de pessoas na organização, né? Quando as pessoas elas iniciam um novo trabalho, elas criam expectativas, né? Porque quando ela passa lá pelo processo de recrutamento e seleção, ela já vai tendo a oportunidade de alinhar algumas questões relacionadas à expectativa dela com aquele trabalho. Então, ela já vai obtendo algumas informações, ela tem a oportunidade de perguntar, de esclarecer algumas dúvidas. Mas, mesmo assim, né, não é suficiente para que ela, quando ela entra, né, para trabalhar realmente na empresa, ela não tenha algumas expectativas, né, que ela não conseguiu ali esclarecer naquele momento da seleção e da contratação. Então, voltando ali no quadro, quais são essas, né? Como que será o seu novo gestor? Ela pode, deve, com certeza, ter tido contato já com esse gestor no processo de seleção, né, mas ela não sabe como que é trabalhar com ele no dia a dia. Então, tem essa expectativa, né, de como será esse novo gestor. Voltando ali no quadro, também outras expectativas são em relação aos seus colegas de trabalho e até mesmo ao ambiente em que ela vai trabalhar, né? E esse ambiente tem a atmosfera mesmo das relações, né? E tem um ambiente físico também. Então, né, voltando ali, o que acontece, né? Quando ele pode identificar esse cenário, a pessoa vai ficar mais tranquila. E com essa tranquilidade, a adaptação vai ser melhor, né, e vai desenvolver com eficácia as suas tarefas. Então, tudo que é conhecido, ele gera mais segurança, né? O desconhecido traz insegurança. Se eu não sei, né, então eu fico inseguro. Se eu recebo as informações, isso vai me dando mais segurança. Então, ali no próximo quadro, a gente vai ver aqui o que é integração, né? E aí, essa definição daqui da integração, tem um aspecto que é importantíssimo, né, que eu gostaria de chamar a atenção para você, aluno, é que a integração é um treinamento. Então, veja, a integração é um treinamento. Sendo um treinamento, ela deve estar inserida dentro das políticas de gestão de pessoas dessa organização. Então, lembra que a política é uma decisão, né, uma decisão estratégica relacionada à gestão de pessoas. Então, a empresa ela deve ter essa política, né, de adotar no seu programa de treinamento e desenvolvimento o processo de integração. Então, veja que não é algo pontual, que não é algo somente operacional, né? Mas deve ser algo estratégico e que deve ser sistemático. Então, não pode ser somente algo que eu faço pontualmente. Voltando ali no quadro, e qual que é o objetivo, né, do programa de integração? Ele é um treinamento para inserir um novo colaborador nesse contexto profissional que ele está se iniciando e que também pode ser chamado de socialização, né? Porque não é só ele saber ali quais são os recursos materiais que ele vai utilizar, mas também de socializá-lo, de integrá-lo, né, dentro das relações que ele vai ter no seu relacionamento interpessoal com as pessoas de dentro da organização. Então, ali no quadro, o objetivo da integração, de acordo com Pontes, é que cada empresa, né, tem seu modo de ser. Assim, a integração é realizada para que o novo colaborador ele conheça esse modo de ser. Ele já pode ter trabalhado em outra empresa do mesmo setor, fazendo o mesmo tipo, né, de atividade que ele vai fazer ali. Mas cada empresa tem o seu jeito de ser, né, tem a sua cultura, tem a sua identidade. E ele precisa conhecer, então, como que é
Isso dentro dessa empresa. Então, ali no quadro, o que ele vai conhecer, né? Vai conhecer um pouco da cultura, né? São questões que devem ser passadas no programa de integração. Os costumes daquela organização, quais são os valores, né? O que se valoriza ali, os princípios que norteiam os negócios e as ações diárias, né? Como que ele tem que se comportar, quem que ele tem que se reportar, o que ele pode ou não fazer, de que forma que ele tem que executar o trabalho dele. Então, ali no quadro, 2 aspectos devem ser levados em consideração ao tratar aqui da integração de pessoal. Então, o primeiro aspecto é sobre adaptação à empresa. Então, a adaptação nem sempre é fácil, às vezes comportamentos eles vão se perpetuando porque o novo integrante assume a conduta inadequada praticada na organização e, em muitos casos, o faz como forma de ser aceito pelo grupo. Então, quer dizer isso, né? Que se eu não cuido desse processo de integração, o que vai acontecer? A tendência, quando a pessoa lá entra, né, para trabalhar, e ela então vai fazer parte desse novo grupo social, o que ela vai fazer? Ela vai então observar e vai ver o que ela tem que fazer para ser aceita ali. E se eu não oriento, quem vai orientar são as pessoas que já trabalham ali. E lembra que a cultura é tudo aquilo que é compartilhado, os hábitos, os costumes, a maneira de realizar o trabalho. E se já tem, né, alguém ali no grupo que faz isso de uma maneira inadequada, né, o grupo já tem as regras informais de realização do trabalho, que a gestão da empresa não considera como a mais adequada, se ela não cuida, né, desse processo de integração, ela vai ajudar a perpetuar isso. E tudo aquilo que vai sendo perpetuado, que vai sendo compartilhado, vai fazendo parte da cultura da empresa. Então, eu tenho esse aspecto e tem um outro aspecto também que eu vou cuidar aqui na integração, voltando ali, que é sobre adaptação ao trabalho. Então, a gerência imediata, ela tem grande influência nesse momento, porque ela deve indicar como que a pessoa vai desenvolver o trabalho, qual que vai ser a sua autonomia, que tipo de atividade vai desenvolver. Então, como que vai fazer? A autonomia é a liberdade, né, que essa pessoa vai ter para tomar a decisão. A quem que ela deve se reportar, o que ela pode decidir sozinha, o que ela não pode. Então, ela precisa entender, né, como que é o funcionamento dessa organização. E isso é muito específico de empresa para empresa. Então, veja, o gestor, o gestor imediato, ele tem um papel muito importante nesse momento da integração para também ir passando, né, para essa pessoa aspectos relacionados à cultura organizacional. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema se passa na empresa Empório Urbano e tem relação com a importância da integração. Então, vamos ao quadro. Bom, a empresa Empório Urbano, que é uma empresa que comercializa eletrônicos e games importados, né, que é a empresa familiar, administrada pelo seu Rui, ele já está mais estruturado na gestão de pessoas. E o seu Rui, ele pretende praticar, né? Ele não pretende somente deixar isso como uma concepção, né? Mas como um conceito, uma concepção para ele, mas ele pretende colocar em ação, né, isso dentro da empresa dele. Então, refletindo sobre a situação da empresa, pode-se constatar que ele não tem muita rotatividade de pessoal. E sendo assim, as contratações não ocorrem com frequência, né? Então, ele não viu, né, até então essa necessidade de estruturar um programa de integração. Então, ali no quadro, a empresa ela não faz uso de um procedimento padrão para receber os novos colaboradores, porque, em função disso, né, de ser uma empresa pequena, poucos colaboradores, não tem muita rotatividade, contrata esporadicamente, né? Então, ele não estabeleceu esse procedimento padrão. Mas veja que mesmo sem estabelecer um procedimento padrão, a integração ela acontece. Só que vai acontecer, como não tem um padrão, cada vez ela pode ser feita de uma maneira diferente. Então, isso não garante que eu tenha passado para aqueles colaboradores que estão entrando todas as informações necessárias. Né? As informações não estão padronizadas, não estão alinhadas. Né? Então, cada vez que entra alguém, ele vai ser informado ali do que ele precisa fazer de uma maneira informal. Voltando ali no quadro, é preciso conhecer, então, um programa de integração e o que ele deve conter e qual que é a importância disso para a empresa, porque também é isso, né? Se o seu Rui, ele não tem claro qual que é a importância do programa de integração,
ele pode, e não assimila isso, né, não entende como que isso pode favorecer a empresa dele, ele pode até entender, né, que nas outras empresas pode ser importante, que isso já é feito por outras organizações, mas ele não vai conseguir sustentar isso, né, como uma política de recursos humanos dentro da empresa dele, se ele não entende ou se ele não consegue perceber como que isso pode contribuir, né, para a gestão ali da empresa dele. Então, ali no quadro, né, resolvendo aí, integrar os novos colaboradores resulta em uma fonte de satisfação. Por quê? Porque quanto mais acolhido e mais informações relevantes foram absorvidas, maiores serão as chances de sucesso na trajetória profissional dentro da empresa. Então, mais a pessoa vai estar segura do que ela tem que fazer, de como tem que fazer. Ela vai se sentir respeitada, ela vai sentir, né, que foi dada uma importância para ela nesse momento, né? E não só para ela, né? Mas para as outras pessoas que ali trabalham com ela também, né? Então, eles vão se sentir apoiados pela gestão da empresa, porque a gestão da empresa está cuidando disso, né? Está cuidando desse novo colaborador, está se preocupando, né, que ele, então, se integre rapidamente, né, ao trabalho, e isso reflete também na produtividade dos outros colaboradores que vão trabalhar com ele. Voltando ali no quadro, os colaboradores veteranos, eles também merecem atenção e não somente os novos. Então, o que isso quer dizer, né? O programa de integração não é somente para os novos colaboradores? Não necessariamente, né? Porque toda vez que acontecer uma mudança significativa dentro da organização, e veja que o processo de integração, o programa de integração, ele deve fazer parte da política de treinamento e desenvolvimento da organização. Então, toda vez que acontecer uma mudança significativa, eu preciso fazer uma integração de todo mundo, mesmo daquelas pessoas que já trabalham na empresa. Por exemplo, o seu Rui, ele está implantando a gestão de pessoas nessa empresa. Então, várias mudanças vão acontecer. Uma delas é que ele vai passar a adotar o programa de integração. Quando ele tiver esse programa estruturado, os primeiros que vão ter que participar, né, desse programa são aqueles colaboradores que já estão na empresa. Então, não são somente, né, os novos. A integração ela pode acontecer também com aqueles colaboradores que já trabalham na organização. Então, veja que por isso que faz parte ali do programa de treinamento e desenvolvimento da organização. Então, voltando ali no quadro, momentos de mudanças, né? Então, a integração deve ser para todos, para os novatos e para os veteranos, porque senão, veja, né, o seu Rui vai começar a fazer esse programa com quem está entrando dentro da empresa, né? Mas e aqueles colaboradores que já estavam ali, né? Será que eles vão ter esse mesmo nível de informação, né, que aqueles que estão entrando? Provavelmente não, né? E a gente vai ver aqui dentro, né, de um programa de integração que tem vários aspectos, né, como a gente já falou, olha, que ele vai passar a conhecer a respeito da cultura, né, das estratégias da organização, e que essas informações elas precisam estar alinhadas, né, para que todo mundo faça parte disso de uma forma igualitária. Vamos agora para um momento de interação, onde eu convido você, aluno, a participar, encaminhando dúvidas e comentários através do chat. Para isso, vou dar um tempinho e daqui a pouquinho eu retorno.
Bom, pessoal, voltando, temos algumas contribuições aqui, participações. O pessoal de Baiti, Paraná, um abraço pessoal aqui de Baiti, colocou o seguinte, né, um comentário. A integração, o acolhimento e o engajamento são muito importantes para que todos os novos funcionários tenham o conhecimento da empresa e façam parte do time. É isso mesmo, né? Então, é um acolhimento, né? Um seja bem-vindo, você agora faz parte, né? Então, você precisa conhecer também como é que é esse funcionamento da organização. E o pessoal de Souza, na Paraíba, então, um abraço aí para o pessoal de Souza, obrigado pela participação, está fazendo uma pergunta bem interessante, né? Com o advento da pandemia, quais as principais causas que dificultam o recrutamento? Bom, a gente tem, né, as causas aí, acho que em alguns setores específicos, essa dificuldade do recrutamento muitas vezes é a falta de mão de obra, né? Então, em alguns setores, como por exemplo da área da saúde, né, a gente está vendo essa necessidade muito grande de contratação, então a gente pode ter falta de mão de obra, né, escassez de mão de obra, outras questões, né, que também dificultam o recrutamento, que dizem respeito às características, né, que a pandemia aí trouxe nas nossas relações, né, o distanciamento, essa dificuldade, né, de a gente poder ter contato com as pessoas, às vezes criando também, pela própria situação, as dificuldades para o próprio profissional, ele poder ter minimamente condições, né, de se candidatar à vaga, né? Às vezes podem faltar recursos para que ele possa se movimentar, se mobilizar, saber a respeito da vaga, se candidatar a essa vaga, né? Então, a gente tem uma série de implicações, né, que estão aí relacionadas a essas características, né, especificidades da situação. Então, veja que o gestor ali, né, a área de recursos humanos, ela precisa estar atenta a isso, né? De que recursos que ela vai se servir para fazer frente a essas dificuldades, né? Do que ela pode fazer aí para poder, então, superar esses desafios que são colocados, né? Em função de uma situação específica, tá? Então, agradeço bastante aí a pergunta, vou ver se tem mais alguma questão aqui colocada, alguma participação. Não? Então, nós vamos prosseguir. Integração, elementos do processo. Vamos falar desses elementos, então, do processo de integração. Então, vamos lá no quadro. Bom, lembrando que a integração, ela é um treinamento, né? Então, como treinamento, né, ela deve estar na política de treinamento e desenvolvimento e ela deve fazer parte, então, ter um programa, né? Então, na elaboração desse programa, é preciso estar atento a alguns pontos, né? Então, quando a gente vai elaborar um treinamento, a gente pensa nesse programa, no que vai constar, né? Quando a gente fala do programa, são nos conteúdos que devem fazer parte desse treinamento. Então, ali no quadro, nós vamos ver que os colaboradores, veteranos, eles também merecem atenção, né? Não somente os novos, eles precisam participar, principalmente quando eu estou introduzindo isso na empresa ou quando está acontecendo um outro tipo de modificação, né? E os programas de integração, eles devem ser aplicados em alguns momentos, então, para todos os funcionários. Um momento como esse, né, eu estou implantando isso na empresa, então eu devo fazer com todos os funcionários. A empresa está passando por uma mudança, adquiriu uma outra empresa, está abrindo filiais, está lançando um novo tipo de produto, está mudando seu posicionamento estratégico, né? Então, são momentos, né, em que todos precisam participar e eu preciso, então, ter esse programa, né, estruturado. Então, como que fica estruturado um programa de integração? Vamos lá no quadro. Normalmente, né, ele vai ter algumas partes e a gente divide ele normalmente em duas partes. A primeira parte, que ela é chamada de ambientação. Essa ambientação, ela tem uma menor duração e pode ser feita num único dia. Então, acho que o nome também já ajuda a gente a pensar no que seria essa ambientação, né? Ambientar a pessoa no seu contexto de trabalho. E aqui a gente vai ter aquelas informações que são gerais. A gente vai ter, né, aquelas informações que a gente vai passar, né, e o que vai constar nesse programa, aquilo que a gente teria que informar para qualquer pessoa que viesse a trabalhar nessa organização. Então, voltando ali no quadro, normalmente ele é realizado pela área de recursos humanos.
Então, a área de recursos humanos é que vai estruturar, né, essa parte da ambientação e que vai, então, implementar ela, fazer ela. Ela pode, né, o profissional da área de recursos humanos, ele pode chamar outros profissionais da empresa para participar nesse momento, para passar algumas informações que são importantes e que são relevantes. Mas ela é que vai estar ali prestando esse serviço para as outras áreas, né? Então, veja que a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas, ela é uma área prestadora de serviço, né, para as outras áreas da empresa. Voltando ao quadro, então é importante, nesse momento, né, da ambientação, esclarecer dúvidas sobre benefícios, horários, direitos e deveres gerais, né? Então, qual o horário de funcionamento da empresa, qual o horário de trabalho, quais são os benefícios que a empresa oferece, quais são os direitos e deveres gerais. Então, nesse momento, eu posso ter a participação, por exemplo, de pessoas que trabalham na área de departamento pessoal. Vamos supor que eu terceirizo isso lá para o contador. Eu posso convidar, né, aquela pessoa do contador, vamos supor que eu estou fazendo, né, essa integração para vários colaboradores. Eu posso, então, convidar essa pessoa também para participar, para esclarecer dúvidas, né? Mas vejam que sempre aqui vão ser aquelas questões gerais, né, que dizem respeito ali para todo mundo, não especificamente de um cargo. Voltando ali no quadro, eu vou apresentar também a estrutura da empresa. E essa estrutura, né, é a estrutura da organização e é a estrutura física, né? Posso apresentar e devo apresentar essa estrutura física, quais são as áreas, os ambientes, por onde que ele pode circular, se tem alguma área que ele não pode entrar sem autorização, né, que ele não pode entrar, às vezes, sem algum tipo de equipamento de proteção, né, que às vezes pode ser área de risco. Então, tudo isso ele precisa saber. E uma outra estrutura também que é importante apresentar é o organograma, né, o desenho. O organograma é o desenho, né, das funções, das áreas, né, para que essa pessoa também possa entender como que aquela empresa está estruturada, quem é quem ali. Então, veja que essa é uma parte bem importante. Ali no quadro, ainda falando da ambientação, os seguintes aspectos podem ser apresentados nesse momento, né? Pode ser apresentado, por exemplo, a história da empresa, né? Então, porque nesse momento eu já vou passando para o colaborador aspectos relacionados à cultura, né? Então, já vou transmitindo para ele a cultura dessa empresa. Então, a história da empresa é algo que é valorizado, né? Então, tem ali aspectos de valores, de crenças, né, que são transmitidos aqui quando a gente esclarece, né, para esse colaborador, conta para ele um pouco da história da empresa. Voltando ao quadro e convida ele a participar disso, né, a fazer parte. Agora ele já faz parte dessa história. Produtos e serviços e modo de produção, por mais que ele não vá trabalhar na produção, né, diretamente na operação, ele está ali numa área de apoio, vai trabalhar na área financeira, vai trabalhar no setor de manutenção, no setor de limpeza, né, mas ele precisa entender, né, qual que é o negócio dessa empresa, quais são os produtos que são oferecidos, se é comercializado, se é fabricado, né, ele precisa entender, porque ele está ali para dar suporte a isso, né, ele também faz parte dessa produção. Voltando ao quadro, políticas e procedimentos, né, que a empresa tenha, uma conduta esperada, os benefícios, a política salarial e de carreira. Então, a conduta esperada também, eu posso ter ali um código, né, de conduta, e isso, né, tem que ser informado para esse colaborador, o que ele pode, o que ele não pode fazer, se vai utilizar uniforme, se pode sair da empresa com uniforme ou não, crachá, né? Então, quais são as condutas ali que são esperadas, né, dele. E também, né, esses benefícios, a política salarial, as questões de carreira, desenvolvimento de carreira, as oportunidades que a empresa oferece. Bom, então ali no quadro a gente vai ver a segunda parte, né, do programa de integração, que é denominada de integração de pessoal, né, que é, então, mais amplo e demorado. Então, eu tenho a ambientação e depois eu tenho essa integração. Ela é mais ampla e demorada porque ela se refere à especificidade da função que aquela pessoa vai exercer ali dentro da empresa, né? Então, é algo mais específico. E daí aqui já não é feito pelo RH. O RH, ele pode estruturar, pode dar suporte, mas quem vai fazer isso é o gestor direto dessa pessoa.
Então, voltando ali ao quadro, essa parte visa facilitar a integração à equipe de trabalho e fazer ele entender a cultura da empresa. Normalmente é realizado pela liderança imediata, que vai acompanhar esse colaborador e vai dando feedbacks, né? Vai dando feedbacks de como que ele está realizando o trabalho dele, se está tudo ok, se não está, onde que precisa melhorar. Então, normalmente isso também se faz com uma atenção maior nesse período de experiência, né? Dos 90 dias aí de experiência. Então, essa parte também é muito importante. E o RH, ele vai dando essas diretrizes de como que isso tem que ser realizado. Dos recursos, né, que esse gestor ele pode se servir para isso, se tem algum treinamento, né, específico que essa pessoa tem que participar, às vezes ela vai utilizar de uma determinada ferramenta, de um determinado sistema específico, que só é utilizado naquela empresa. Então, o RH também vai dando suporte a isso. Então, ali no quadro, o programa de acolhimento e boas-vindas, eles podem, então, marcar o início de um saudável relacionamento profissional, né? Já começa por aí, né? Esse saudável relacionamento profissional, a relação já começa aí, né? Então, a gente fala, né? A primeira impressão é que fica, né? Qual que é essa impressão que esse colaborador ele já vai ter ali nesse momento inicial? Voltando ao quadro, investir em programas de integração pode ser um diferencial que coloca a empresa em posição de destaque perante os candidatos que se preparam e buscam a valorização de sua contribuição. Então, veja que a empresa ter um programa de integração também ajuda a manter, né, os talentos na organização. Gera satisfação, gera, né, esse efeito de um estabelecimento de uma relação mais saudável e também, né, mostra aí essa valorização que a organização ela dá para as pessoas que ali trabalham. Processos de integração técnicas. A gente pode lançar mão de algumas técnicas aí dentro do processo de integração. Cada organização, ela vai adotar, né, a sua forma de realizar isso, a sua forma de fazer a integração. Mas existem algumas técnicas que ela pode utilizar. Então, vamos ao quadro para falar dessas etapas, né, da integração. Então, ela vai variar, as etapas, elas vão variar de acordo com o porte da organização, de acordo com a cultura, com as áreas que essa organização tem, né? Podem ser apresentadas em uma ordem que acompanhe as prioridades da empresa. Então, o colaborador, ele deve começar recebendo as informações mais elementares, para daí ele ir avançando em direção às mais complexas ou específicas, como os detalhes de sua forma de trabalhar. Então, veja, embora, né, seja importante, né, cada organização adaptar, flexibilizar isso de acordo com as suas necessidades e com a viabilidade de cada empresa, se faz, né, necessário, primeiro, passar essas informações mais gerais para depois eu entrar nas mais específicas. Então, independente da maneira como eu vou organizar isso, o importante é fazer dessa forma. Bom, então, ali no quadro, né, porque as mais específicas, elas são o quê? Elas são mais complexas, né, porque elas dizem respeito ali ao trabalho específico daquela pessoa. Bom, então uma sugestão é que a empresa desenvolva um código de ética ou manual de conduta para passar essas informações mais gerais, né? Bom, esse código de ética ou manual de conduta, ele vai ter ali, né, informações a respeito do que é permitido e do que não é permitido dentro da organização. Então, qual que é a conduta, né, que é permitida e o que não é permitido. O que é dever e o que é direito, né, desse colaborador que está trabalhando agora nessa empresa. Então, geralmente, num código de ética ou de conduta, se inicia apresentando a empresa, a sua história, né, e depois vão entrando nesses pontos. Veja que é um documento, né, e é um documento que diz de direitos e de deveres. Quando a gente fala de direito e dever, a gente pensa logo em aspectos legais. E é isso mesmo, né? Então, se eu estou aqui colocando alguns aspectos que podem aí ter uma relação com uma legislação, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Porque é um documento. Então, nesse momento, quando eu estou construindo o código de ética ou manual de conduta, que é um documento que ele não vai ser modificado a todo momento, né? Eu vou lá construir isso e isso vai ficar durante muito tempo ali
utilizando esse documento sem modificação. Então, é muito importante que eu passe por uma avaliação de um especialista, né, de um advogado trabalhista, para ver se eu não estou desrespeitando alguma questão legal. Tá? Então, por mais que isso seja conduzido pela área de recursos humanos, o gestor ali da área, ele não tem a obrigação de saber tudo, saber as minúcias, né? Ele tem ali, é importante que ele saiba, né, as bases, mas essas minúcias ele não vai saber, né? Então, é importante que ele passe por uma avaliação, por um crivo, né, de um profissional especializado. Voltando ali no quadro, esse tipo de ferramenta, ela vai auxiliar bastante no momento de integração, porque está ali, está escrito, está organizado, né? Está sistematizado, está ordenado. E não só isso, porque ele é um documento que eu vou entregar para o colaborador, ele vai assinar que ele recebeu, né? E ele vai poder consultar, né, quando ele precisar. Eu posso entregar ele fisicamente, pode ser digitalmente, né? Mas é importante, esclarece, elimina também, ajuda a eliminar muitos conflitos. Voltando ali no quadro, então eu posso ter ali, né, essas informações, essas condutas em relação ao uniforme, utilização de internet, telefone celular no momento, né, do trabalho. Então, contempla muitas das informações que serão tratadas, além de compor o material a ser entregue ao colaborador, seja de forma física ou em cópia digital, né? E que ele vai poder consultar e esclarecer as dúvidas que ele tem e se orientar, né, em relação às condutas dele dentro da empresa. A relação dele, por exemplo, com esses agentes externos, né, às vezes com o fornecedor, com o cliente, né, o que é permitido, o que não é. Bom, então ali no quadro, falando da técnica de integrar pessoas, dessa técnica de integrar pessoas, algumas empresas elas vão adotar uma política, né, de escolher um determinado dia do mês para fazer essa integração com todos os colaboradores contratados num período que ali está iniciando suas atividades juntas. Mas isso nem sempre é possível, isso dá para fazer quando eu tenho um volume, né, de colaboradores que eu estou ali contratando. Então, eu posso, né, para facilitar, para organizar melhor, tenho lá durante um período, de repente em um mês, né, eu sei que vão entrar pessoas ao longo desse mês. Então, eu espero entrar todo mundo e vou marcar, né, esse treinamento num dia específico. Então, ali no quadro, isso vai facilitar o quê, né? Facilita para o departamento de pessoal, que deve realizar os procedimentos de contratação, informar os colaboradores sobre esse programa de integração, tá? Mas, né, nem sempre isso é possível. Para casos em que apenas um profissional é contratado no período, o procedimento ele deve ser mantido. Então, o mesmo cuidado deve ser dispensado, ainda que para um único novo colaborador. Obviamente que vai ser num formato diferente, né? Não vou precisar ali fazer um treinamento, e agora também nessa época, por exemplo, isso também tem que ser modificado, né? Porque a gente não pode fazer aglomeração de pessoas. Então, ali no quadro, a empresa ela também pode optar por aplicar um programa de integração à distância. A gente já vem utilizando, né, esse agravamento da pandemia, com a pandemia, isso intensificou a utilização de plataformas, né, ali da internet, de plataformas específicas, né, tornou mais acessível, mais fácil, né, para que as pessoas pudessem ter acesso a essas plataformas. Então, isso pode ser algo que, mesmo depois da pandemia, né, vai se continuar utilizando, né, desse recurso também para fazer um programa de integração. Então, isso considerando as inúmeras mudanças, né, que ocorrem nas organizações, levando em conta a distância geográfica entre as unidades, o avanço da tecnologia. Agora, nesse momento, as questões, né, da não possibilidade de aglomeração, né, das pessoas também, isso é uma exigência até, né, uma necessidade ali fundamental. Então, ali no quadro, as empresas, especialmente aquelas de maior porte, elas utilizam esses recursos e obtêm benefícios como rapidez na aplicação, podendo realizar em diversas localidades em um curto espaço de tempo, custo reduzido, né? Os resultados mais otimizados, a possibilidade de aplicação individual ou em grupo. Então, as pessoas não podem se conectar, né, todas ali, ou posso fazer com uma pessoa só, né? Então, mas é muito importante que o programa de integração, ele faça parte da política da empresa, ele seja algo sistemático e que ele, então, aconteça
toda vez, né, que entrar um novo colaborador, mesmo que seja somente uma pessoa. Processo de integração cases. Nós vamos conhecer alguns cases, né, casos aí do processo de integração. Então, ali no quadro, eu gostaria de chamar a atenção de você, aluno, para a seguinte questão, né? A cultura, ela está inserida no programa de integração, né? Então, se a cultura está inserida no programa de integração, o programa ele deve respeitar a cultura da empresa. Mas, quando a gente olha, né, para alguns casos de programas de integração de diferentes setores, a gente pode também observar aspectos que podem ser importantes e relevantes para o meu setor e que já estão contidos em outros setores, né? Então, pode me dar ideias daquilo que não pode faltar num programa de integração. E também, né, ao conhecer esses casos, esses cases, você também pode observar quais são, né, essas adaptações que são necessárias e que são importantes que se faça, obedecendo e respeitando não só a cultura, mas a especificidade de cada ambiente de trabalho, de cada contexto de trabalho. Então, voltando ali no quadro, nós vamos conhecer aqui alguns cases no segmento de construção civil, né? A gente vai ver o segmento da construção civil, da área da saúde e da tecnologia da informação. Então, a gente vai começar falando da construção civil. Veja que a construção civil, ela tem um ambiente de trabalho que, por suas características, ele coloca essa pessoa numa situação de risco, né? Tem um risco elevado dentro, por exemplo, de um canteiro de obras, né? E que é um ambiente que requer muitos cuidados em relação a essa proteção do trabalhador. Então, ali no quadro, não dá para esse trabalhador ele começar a trabalhar nesse ambiente sem receber algumas informações muito importantes, por mais que ele já trabalhe na área, né? Então, dentro do programa de integração, há um forte destaque para o quesito segurança nesse processo de integração. Apresentar, por exemplo, as normas, né, a NR18, a questão da utilização dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos de proteção coletivo, o horário de trabalho, de refeição, de descanso, né, as áreas de descanso, informação sobre a obra, peculiaridades da construção, local e forma de descarte de materiais utilizados na obra, são algumas especificidades, né? E você pode estar pensando assim, bom, isso é importante para quem trabalha mais lá, né, no canteiro de obras. Então, será que isso seria, né, interessante ser passado para todos os colaboradores? Sim, é importante, porque qualquer colaborador que vai trabalhar, né, nessa empresa que é da construção civil, ele está trabalhando nesse setor. Então, ele precisa entender qual que é a especificidade, quais são os cuidados que eu tenho que ter quando, por exemplo, eu preciso transitar, né, por locais aonde essa operação é realizada. Por mais que o meu trabalho não exija isso no dia a dia, mas pode acontecer. Pode acontecer que eu seja lá da área administrativa e que eu precise visitar um canteiro de obras, né? Para levar algum documento, né? Por alguma necessidade. Então, é muito importante que esse colaborador ele tenha as informações necessárias para que ele não se coloque em risco e não coloque também as outras pessoas que trabalham nessa empresa em risco. Bom, então lá no próximo quadro a gente vai ver uma outra área também, que também tem, né, nesse ambiente de trabalho, tem a questão do risco também envolvido, que é a área da saúde. E daí, quando a gente está falando aqui da área da saúde, a gente pode ter diferentes tipos de empresa, né? A gente pode ter hospital, a gente pode ter clínica, a gente pode ter laboratórios, a gente pode ter indústria, né? Então, tem vários tipos de segmentos aqui que trabalham dentro dessa área da saúde. E tem, né, especificações também bem particulares aí dessa área. Então, vamos ali no quadro. É essencial facilitar a ambientação do novo colaborador, né, desse novo colaborador, as normas, as rotinas da empresa,
para garantir a padronização da informação e dos conhecimentos mínimos desejáveis para o desempenho de suas funções e suas interfaces, respeitando-se os preceitos éticos e legais da profissão. Então, aqui também, né, a gente tem não só o risco físico, né, aquele risco físico ali no dia a dia, mas também eu lido com informações e às vezes essas informações também elas precisam ser precisas, precisam estar claras, elas precisam ser garantidas o seu sigilo, né? Porque qualquer problema também com essas informações pode ter como efeito acarretar problemas na saúde das pessoas. Então, qualquer pessoa que vai trabalhar dentro de um contexto como esse, ele precisa receber as informações gerais. Por mais que eu vá trabalhar na recepção, que eu vá trabalhar na área administrativa e que não vá ter acesso, né, diretamente no seu trabalho do dia a dia a essas outras áreas, mas eu tenho que saber o que interfere, né? O meu trabalho pode interferir, por exemplo, lá na enfermagem, na medicina, né? Então, isso é importante. E também esses outros aspectos que dizem respeito, ó, eu vou transitar, eu vou precisar levar um documento a uma determinada área. Vou lá no setor de moléstias infecto-contagiosas. Eu posso entrar lá? Não vou lidar com o paciente. Eu posso entrar lá assim? Não, não pode, né? Você tem que conhecer, por exemplo, os símbolos que estão nesses locais para saber que tipo de equipamento que você tem que usar para você não se contaminar, por exemplo. Então, por mais que você não trabalhe especificamente diretamente ali, né? Voltando ao quadro, a enfermagem, ela representa uma parcela significativa dos recursos humanos de uma organização hospitalar. Né? Então, quais são ali algumas informações comuns a todas as áreas do hospital, né? E as informações específicas também que precisam ter nesse programa de integração? O serviço de controle de infecção hospitalar, o serviço de especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho devem constar na programação, junto a outras áreas de interesse comum ao público-alvo do programa. Então, veja, também eu vou aqui solicitar a participação, né, de outros profissionais, não só do profissional da área de recursos humanos, mas de outros profissionais também. Então, é um programa um pouco mais complexo. Bom, mas vamos ali no quadro, porque a gente vai falar um pouco agora do programa de integração na área de tecnologia da informação. Se aqui a gente não tem, né, esse risco relacionado à saúde física, né, mas a gente pode ter ali alguns outros cuidados que a gente precisa ter em relação às questões de sigilo, de como que eu vou lidar com informação, de como que eu vou lidar, então, com a questão de patente, de criação, né? Porque eu estou falando muitas vezes de desenvolvimento de sistemas, então tudo isso deve ser muito bem esclarecido dentro do programa de integração. Então, voltando ali, o que vai ter? Né? Geralmente vai se falar a respeito dos fundadores, do ano da fundação, da história, dos principais serviços prestados, de quais são os seus clientes, das particularidades desses clientes atendidos, o quadro de colaboradores, né, e os seus respectivos departamentos. Então, muitas vezes a gente está trabalhando aqui numa área de prestação de serviço, a gente tem muitas pessoas, né? As políticas de qualidade, certificações, os benefícios sociais, os pagamentos de salário, cartão ponto, procedimentos quanto às faltas ao trabalho, entre outros, e procedimentos administrativos. Nessa época também que a gente está aí intensificando as questões, né, do trabalho remoto, do home office, também, né, deve ser estabelecido pela organização quais são as regras, né, que vão, então, nortear a realização desse trabalho, com essa especificidade agora que se apresenta. Então, veja, uma situação como essa, de uma mudança, onde as empresas, muitas empresas, né, estão também mudando o seu ambiente físico, né, já não tem mais aquela estrutura física, as pessoas não vão voltar mais a trabalhar, mesmo depois da pandemia, naquela estrutura física, ela precisa fazer a integração, né, desses colaboradores, mesmo aqueles que já estão trabalhando na empresa, para informar como é que vai ser estruturado o trabalho, né, como que vai ser isso agora, né, que está sendo feito, então, à distância. Então, veja que são várias informações que são muito importantes e que dizem respeito ao treinamento de integração. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema, que se passa, então, na empresa Empório Urbano e que diz respeito ao programa de integração. Vamos lá no quadro para ver qual que é o desafio do seu RUI nesse momento.
O seu Rui, ele já está bem inteirado sobre a importância do programa de integração e a estrutura do programa. Ele está curioso para saber como um programa de integração ele pode ser aplicado dentro das especificidades de cada negócio, né? Então, esse é o desafio dele. Bom, dentro desse desafio, ele tem algumas perguntas, né, algumas questões que ele precisa responder para ele, né? Como que ocorre a aplicação do programa de integração nos diversos setores? Será que um programa de integração padrão, ele pode ser utilizado em diversos segmentos de negócio? Essa seria uma estratégia mais viável, né? Eu pegar, então, um programa padrão de alguma empresa e aplicar na minha empresa. Bom, ele pode, né, fazer isso que a gente chama de benchmarking. Vem assim, olha, quais são as melhores práticas? Então uma prática que é muito boa, que dá resultado, é utilizar, por exemplo, eu montar, né, o meu manual de código de conduta, né? Mas eu não posso pegar o manual de uma empresa e aplicar na minha, né? Exatamente igual. Eu posso me servir dele como modelo e fazer as adaptações necessárias, mas eu tenho que pensar na especificidade da minha organização. Então, resolvendo ali esse desafio do seu Rui, vamos lá no quadro, resolvendo esse desafio, os programas de integração, eles são elaborados de acordo com o quê? Com os objetivos daquela organização, com a cultura e as especificidades de cada organização e do negócio. Então, não tem como, né, a gente fazer assim um programa padrão para todas as organizações. Então, ali no quadro, o programa, ele vai familiarizar o colaborador, veja, por exemplo, com a linguagem da organização. O que é a linguagem da organização? Cada empresa, ela tem, né, a sua forma, por exemplo, de denominar as áreas, né, daquela organização, às vezes de dar um nome para um sistema, né, que ela utiliza. Então, eu tenho uma linguagem específica e esse novo colaborador, ele vai precisar ser inserido também nessa linguagem. Voltando ali no quadro, os costumes, né, os costumes que tem ali dentro dessa empresa. Que mais? Né? O código de conduta, a estrutura, né? A própria estrutura física, ela é diferente, né, de uma empresa para outra. Ali na empresa do seu Rui, mesmo que a pessoa vá trabalhar lá numa área, sei lá, na área financeira, na área de gestão de pessoas, ela precisa conhecer todos esses lugares, né? O estoque, como que a mercadoria chega, como que ela é recebida, como que é armazenada, a área de venda, né? Como que está organizada, quem que é quem ali. Então, é importante que ele conheça, né? Que ele seja ambientado nessa estrutura também. Voltando ali no quadro, os produtos e serviços que a empresa oferece, a sua missão, visão, valores. Então, não tem como, né? Isso é muito específico de cada organização. Então, não tem como, né, utilizar isso de uma outra empresa. Então, ali no quadro, cada empresa ela pode e deve realizar o seu próprio método de aplicação do programa de integração. De acordo com o quê? Com a sua cultura, com as especificidades de cada segmento de negócio. Então, os programas de integração, eles devem ser desenvolvidos com exclusividade. O mais importante é aplicar o programa de integração independente do porte da organização. Porque, assim como em toda organização a gente vai ter pessoas trabalhando, então é necessário fazer, né, o processo aí de agregar pessoas, o recrutamento, a seleção, né, antes da decisão da contratação, também em qualquer organização, quando eu tenho pessoas trabalhando, eu vou realizar o processo de integração. Então, é muito importante que ele seja realizado, independente do porte da empresa, independente da quantidade de colaboradores que trabalham nessa organização. Vamos agora para mais um momento de interação, onde eu convido você, aluno, a encaminhar dúvidas e comentários pelo chat. E para isso vou dar um tempinho e daqui a pouquinho eu volto.
Bom, pessoal, voltando, temos aqui algumas participações, né? O pessoal de Arapiraca, então um abraço aí para o pessoal de Arapiraca. Colocar a seguinte questão: professor, explique melhor a questão da alteração do salário, pois na lei mostra que não pode ter redução. Bom, pessoal, não sei se a gente chegou a falar sobre isso, né? Se eu cheguei a mencionar alguma coisa em relação à alteração de salário, mas essas questões, né, relacionadas, por exemplo, às questões específicas, né, da área de gestão de pessoas, muitas vezes a gente vai precisar ter esse auxílio de alguém que tenha um conhecimento legal a respeito do assunto. Então, de algum advogado da área trabalhista, de um apoio, muitas vezes, também de órgãos, né, que apoiam aí o setor específico, como sindicatos, né, aonde estão aí vinculados a essas negociações trabalhistas. Então, obviamente que uma redução de salário, ela não pode ser feita de uma forma arbitrária, né, por alguma decisão unilateral da gestão da empresa, porque isso realmente ela tem uma questão legal aí vinculada a isso. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. E cabe ao gestor de pessoas ele alertar a gestão da empresa a respeito disso. Ele não necessariamente precisa ter todos os conhecimentos, mas ele precisa saber aonde que ele tem que buscar esse apoio, tá? Aonde que então que ele tem que se pautar, né, para ajudar a empresa a tomar a decisão mais acertada. Então, muitas vezes o contador pode auxiliar nesse momento, um advogado trabalhista, um órgão setorial, como um sindicato também, tá? Então, obrigada pela pergunta. O pessoal de Ceabra também, na Bahia, então um abraço aí para o pessoal da Bahia, de Ceabra, está fazendo uma pergunta também bem interessante. Que atitude o gestor ele deve adotar com o colaborador que tem grande potencial de exercer uma atividade, mas que tem grande dificuldade de comunicação para pôr em prática todo o seu conhecimento? Bom, o gestor ele pode ajudar dando suporte para essa pessoa, né? Verificando quais são que tipo de ajuda, né, que tipo de suporte a organização pode fornecer para essa pessoa, no sentido de encaminhar para algum tipo de treinamento, né, onde ele pode desenvolver mais essas questões da comunicação, mas não somente isso, né, porque às vezes ele vai para um treinamento, ele vai saber conceitos ali de comunicação, até mesmo no workshop, né, que ele vai ter a oportunidade de colocar isso em prática, de fazer alguma atividade vivencial, mas é também importante que o gestor apoie essa pessoa em atividades que ele pode se envolver no dia a dia do trabalho dele, para ele ter essa experiência, né? Às vezes conduzir uma reunião, nesses momentos onde ele vai ter que colocar em prática essa habilidade e treinando essa habilidade. Então, o gestor ele pode dar esse apoio, né, naquilo aonde, né, o colaborador ele precisa de apoio, né? Então, veja que ele não precisa de apoio no conhecimento, ele tem conhecimento, que falta esse apoio nessas outras questões aí, desenvolver essa habilidade de comunicação. Então, existem várias maneiras, tá? Muito obrigada pela participação. E agora eu gostaria de convidar você ao quadro, aluno, para a gente falar um pouco aqui do que nós vimos nessa unidade 3, né? A gente poder fazer a recapitulação aqui desses aspectos que foram trabalhados nessa unidade 3. Bom, então você pôde, né, conhecer ali o conceito de mercado de trabalho e mercado de recursos humanos, né? Então, aqui é mercado, tá? Aqui é mercado, né? O mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos. E você pode, então, compreender que no mercado de trabalho é onde são ofertadas, né? Ele diz respeito às vagas, que dentro sempre do mercado, que vai regular tanto o mercado de trabalho como o mercado de recursos humanos, é a lei da oferta e da procura. O mercado de trabalho está relacionado a vagas, então, procura e oferta de vagas, né? E o mercado de recursos humanos relacionado à procura e oferta de profissionais, né? Da mão de obra desses profissionais. Então, é muito importante que o gestor, né, da área de gestão de pessoas, ele acompanhe essas movimentações e o que pode interferir nesse mercado, né, de trabalho, no mercado de recursos humanos e como que ele pode auxiliar a organização a fazer frente aos desafios que se apresentam em função dessas modificações, dessa dinâmica do mercado. Bom, voltando ao quadro, você também
pôde conhecer o processo de integração. E veja, qual que então que é a relação do processo de integração com o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos? O processo de integração, ele visa eu integrar esse novo colaborador ou os colaboradores que já estão na organização ao ambiente organizacional, né? E quando eu faço isso, isso vai ter como efeito uma melhor satisfação com o ambiente de trabalho. Tá? Então, eu conheço melhor o que eu tenho que fazer, né? Eu vou produzir melhor, eu vou ter mais segurança e isso ajuda eu a reter, né, esses colaboradores dentro da organização. Então, é isso que tem relação também com o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos. E daí, voltando aqui ao quadro, você pôde compreender quais são os princípios que norteiam um processo de integração. Então, nisso você pôde entender que o processo de integração, ele, em alguns momentos, ele pode ser feito também com os colaboradores que já estão na organização, que já trabalham ali. Você pode entender também, dentro dos princípios, que ele é um treinamento, então ele deve fazer parte da política, né, de gestão de pessoas da empresa, ele tem que ser algo sistematizado. Por isso, eu tenho que entender quais são os elementos que devem compor esse programa, né? Então, se é um treinamento, eu tenho um programa. Quais são os elementos que eu tenho que constar ali, né? Esses elementos, eles vão variar de empresa para empresa, mas tem alguns que são básicos, né? Que devem conter em qualquer organização. E eu também posso me servir de algumas técnicas, né? Para poder aplicar esse processo de integração. E aí você também conheceu alguns cases. Os cases, né, não é no sentido de a gente definir um padrão a ser aplicado em todas as organizações, mas a gente poder perceber essas diferenças que existem, né, dependendo da área, dependendo do contexto organizacional, e também poder fazer esse benchmark, né, para falar assim, bom, o que tem aqui que eu poderia, que serviria também para a minha organização e que eu também deveria ter dentro do meu programa de integração, né? Que eu devo também tomar cuidado, porque são aspectos que se apresentam, de repente, né, num determinado setor, mas que dentro da minha empresa também eu preciso ter esse cuidado. Por exemplo, hoje, qualquer empresa, ela precisa ter esse cuidado com a saúde do trabalhador, né? Em função, então, da pandemia, não só no ambiente, por exemplo, hospitalar. Mas eu também preciso ter, né, essas ações de cuidado, né, com a segurança e da saúde do trabalhador em qualquer organização. E você pode entender que o programa de integração, ele, assim como, né, o processo de recrutamento e seleção, ele pode e deve ser aplicado em qualquer organização, de qualquer setor, de qualquer porte, independente do número de colaboradores que eu tenho trabalhando ali. Então, assim a gente chega no final dessa unidade 3.